Você já sentiu essa exaustão? Aquele momento em que você já esgotou todas as ideias, já enlouqueceu de buscar a aula perfeita e tá mas tão cansada que brincar com seu filho vira um fardo? Aquela sensação de que você precisa ser a professora, a recreadora, a psicóloga, a chefe de cozinha e no fim do dia, a única coisa que você sente é que não fez o suficiente. É um peso, né? Uma culpa silenciosa que sussurra no nosso ouvido. Você podia ter feito mais. Se você se identificou com isso, fica aqui comigo, porque hoje eu não vou te dar mais uma lista de atividades mirabolantes. Eu vou te contar o segredo que me libertou da pressão de ser uma mãe educadora perfeita e me devolveu a alegria de estar com meu filho. O grande problema que a gente enfrenta não é a falta de informação. A gente tem acesso a tudo, métodos, pedagogias, tutoriais. O verdadeiro problema é a pressão que a gente coloca em nós mesmas. Essa busca incessante pela atividade perfeita, pelo estímulo perfeito, transforma momentos que deveriam ser de pura conexão em obrigações pesadas. A gente se foca tanto no que ensinar que esquece do como se conectar. A gente prepara o palco, organiza os brinquedos, monta o cenário, mas a nossa mente está a milhão, preocupada se a criança vai gostar, se vai aprender, se a gente está fazendo certo. E no meio dessa performance, a gente se desconecta do essencial, a presença. Eu sei exatamente como é isso, porque eu vivi no olho desse furacão. E eu quero te contar a história do dia que tudo mudou para mim. Era uma terça-feira chuvosa. Eu tinha passado a manhã inteira planejando uma atividade incrível. Envolve a blocos de montar coloridos separados por cor e tamanho, cartões com desafios de construção. Tudo milimetricamente pensado para estimular a coordenação motora fina e o raciocínio lógico do meu filho. Eu estava exausta antes mesmo de começar. Enquanto eu arrumava os últimos detalhes no tapete da sala, sentindo aquela ansiedade de será que ele vai gostar? Meu filho se aproximou quietinho. Ele me cutucou e perguntou, com aquela vozinha doce e sincera: Mamãe, você está triste? Aquela pergunta me atingiu como um soco no estômago. Ali estava eu, montando um universo de aprendizado para ele, e a única coisa que ele percebia era a minha tristeza, a minha tensão. Naquele momento, eu não era a mãe divertida e presente. Eu era uma produtora de eventos infantis, estressada. O meu foco estava na tarefa, não na pessoa mais importante do mundo que estava bem ali, do meu lado. Tentei disfarçar, forcei um sorriso e disse: Não, meu amor, a mamãe só está concentrada preparando uma surpresa pra gente. Mas a verdade é que eu estava triste. Triste por ter transformado a maternidade numa checklist de obrigações. E foi aí que o universo, com seu senso de humor peculiar, resolveu intervir. Ao me levantar para chamar meu filho para a atividade perfeita, eu não vi. Um dos bloquinhos que eu tinha organizado com tanto esmero estava fora do lugar e eu tropecei. Mas não foi um tropeço pequeno. Foi um tropeço épico. Eu voei em câmera lenta e os bloquinhos coloridos voaram junto comigo, criando um arco-íris caótico no ar antes de caírem espalhados pelo chão, destruindo toda a minha organização impecável. Meu primeiro instinto foi a raiva, a frustração. Não acredito. Todo o meu trabalho. Eu fechei os olhos, esperando a explosão de choro do meu filho ou a minha própria explosão de irritação. Mas o que eu ouvi foi outra coisa. Uma gargalhada gostosa, pura, que vinha do fundo da barriga. Eu abri os olhos e vi meu filho rolando no chão de tanto rir. Ele apontava para mim no meio da bagunça e ria. E a risada dele era tão contagiante, tão genuína, que eu não consegui segurar. Eu comecei a rir também. Ri de mim mesma, da situação ridícula, da minha obsessão pela perfeição que tinha acabado de desmoronar, literalmente, aos meus pés. E ali, no meio dos blocos espalhados, rindo até a barriga doer, eu tive a minha maior descoberta.
Não era sobre a atividade perfeita. Nunca foi. Era sobre estar presente de verdade. O melhor momento do nosso dia não foi a atividade planejada, mas o acidente, o erro, o caos que nos conectou através do riso. Naquele tropeço, eu não era mais a mãe educadora. Eu era só a mamãe. A mamãe que erra, que cai, que é humana. E o meu filho me amou ainda mais por isso. Naquele momento, ele não estava aprendendo sobre cores ou formas, mas estava aprendendo sobre vulnerabilidade, sobre humor, sobre resiliência e, acima de tudo, sobre conexão humana. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu comecei a perceber que a vida acontece nos intervalos da perfeição. E quando eu parei de tentar ser a mãe que acerta sozinha e passei a ser a mãe que erra junto, uma mágica aconteceu na nossa relação e os benefícios foram transformadores. Primeiro, meu filho aprendeu na prática que falhar faz parte do processo. Ele viu a própria mãe tropeçar, errar a letra de uma música, fazer um desenho torto e o mais importante, rir disso tudo. Ele entendeu que o objetivo não é ser perfeito, mas sim tentar, se divertir no caminho e aprender com os erros. Isso constrói uma resiliência emocional que nenhum tutorial ensina. Ele não tem mais medo de tentar coisas novas e errar, porque ele viu que o erro não é o fim do mundo. Às vezes, é o começo de uma boa gargalhada. Segundo benefício, e esse é o meu favorito, nós começamos a criar memórias afetivas reais e não performances educativas. As nossas melhores lembranças não são daquela torre de blocos que ficou perfeita. São da vez em que a torre desabou e a gente fez uma guerra de bloquinhos. São da vez em que fomos fazer um bolo e sujamos a cozinha inteira de farinha. São dos desenhos errados que viraram monstros engraçados. Esses momentos de imperfeição e riso são o que constroem a intimidade, o que fortalecem o nosso vínculo de uma maneira autêntica e profunda. E o terceiro benefício, que foi uma libertação para mim, eu me libertei da pressão de ser perfeita. Eu me permiti ser humana na frente do meu filho. E ao fazer isso, eu dei a ele a permissão para ser humano também. Eu parei de carregar o peso do mundo nas costas e comecei a carregar a leveza da presença. A exaustão deu lugar à energia, porque rir junto alimenta a alma de um jeito que nenhuma atividade perfeita jamais conseguiu. Eu sei que você pode estar pensando, ok, entendi a teoria, mas como eu aplico isso na prática? Como eu saio do modo professora estressada e entro no modo mãe que se diverte? Calma, eu criei uma técnica pra gente. Eu chamo de técnica do tropeço intencional. É um plano de ação simples para você começar a transformar seus erros em parte da brincadeira hoje mesmo. O passo número 1 é o mais importante. Aceite que vai tropeçar. E eu não falo só literalmente, como eu fiz, falo figurativamente. Aceite que a atividade não vai sair como o planejado, que a tinta vai manchar a mesa, que seu filho vai se desinteressar no meio do caminho. Aceite a imperfeição como parte do jogo. Abandone o roteiro. Passo número 2. Convide seu filho para o erro. Isso transforma a dinâmica de poder. Em vez de ser a mãe que sabe tudo, você se torna uma parceira de exploração. Por exemplo, em vez de dizer, vamos atravessar essa ponte de almofada sem cair, diga com um sorriso maroto, será que a mamãe consegue atravessar essa ponte sem derrubar tudo? Acho que não, hein? Vamos ver. Você cria um desafio divertido, onde o fracasso é uma possibilidade engraçada. Você transforma a pressão da performance em uma expectativa de diversão. E o passo número 3, o grand finale. Ria do resultado, seja ele qual for. Se você atravessou e derrubou tudo, gargalhe. Se seu filho tentou e caiu, abrace-o e riam juntos da queda. Se a pintura virou uma meleca, transformem-na em uma pintura com as mãos. O riso é a cola que une vocês no momento do caos. Ele sinaliza que está tudo bem.
que a segurança emocional de vocês é mais importante do que qualquer resultado. Perfeito é simples, mas é poderoso. É sobre mudar a sua mentalidade. Educar não é sobre acertar, é sobre estar. Estar presente no erro, no riso, na bagunça. Então, meu convite para você hoje é este: salva esse vídeo para não esquecer dessa técnica e testa hoje mesmo. Escolha uma brincadeira e aplique a técnica do tropeço intencional. E depois volta aqui e me conta como foi. Comenta, presença. Aqui embaixo, se você entendeu que a maior lição que podemos ensinar aos nossos filhos é a alegria de estarmos simplesmente presentes com eles, de corpo e alma. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Celebrar nossas imperfeições juntas nos torna mais fortes. E eu sei o que você pode estar pensando. Mas e quando meu filho tem uma birra bem no meio da brincadeira? Como transformar esse caos em conexão? Bom, esse é o nosso papo para o próximo vídeo. Nele, vou te mostrar como usar esses momentos de crise para fortalecer ainda mais o vínculo com seu filho. Então, se você não quer perder, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Um beijo e até a próxima!